Aurélio, pastor presidente da Igreja Batista da Graça em Taubaté. É com imenso prazer que compartilho com vocês agora uma porção da Palavra de Deus, na certeza que ela edificará a tua fé e mudará a tua história. Que Deus os abençoe. Graça e paz, igreja. Gente, isso aqui tá bonito demais. Se o povo do mundo soubesse o que é uma alegria verdadeira, se soubesse o que é adorar, estar diante de Deus e ter histórias para contar do agir de Deus, viria o mundo todo para cá. O louvor estava acontecendo aqui, essa adoração que foi criada por Deus, mas pela instrumentalidade de Paulo César Baruch, para me curar, podes me usar. Isso aí tem uma marca muito profunda na minha vida e eu vou compartilhar com você. Eu estava em São Paulo ministrando um curso, dando uma aula, e eu ia pegar um voo para o Rio de Janeiro, para depois ir para Resende. Eu moro na cidade de Resende. Então, teria que pegar um avião em São Paulo, descer no Rio e pegar meu carro ou um ônibus e ir para Resende. Não é produtivo isso. Melhor era pegar um ônibus de São Paulo para Resende. E eu resolvi de ônibus. E eu fui muito cedo para a rodoviária, no terminal Tietê, em São Paulo. Muito cedo. E lá tem um piano. Tem um piano que fica numa lanchonete, bem no canto, perto dos elevadores. Comprei a minha passagem e fui na lanchonete tomar um café. E me sentei e eu escutei aquele piano tocando. Mas eu não percebi que era o piano. Eu achei que era uma música ambiente, era uma música dos Beatles, muito bem tocada. E aí eu pensei, tem música ambiente na rodoviária. Mas de repente entrou uma voz. E essa voz cantando a música dos Beatles. E aí eu percebi que estava sendo ao vivo, uma pessoa atrás de mim no piano, tocando um mendigo, muito, uma música dos Beatles. E eu virei. E quando eu virei, eu vi um mendigo muito sujo, muito maltrapilho, com toda a aparência de um usuário de crack das ruas, das madrugadas de São Paulo. E eu pensei, meu Deus, quanto talento desperdiçado nas ruas. Ele tem um potencial dentro dele dado por Deus, que é o dom da música, e está na sarjeta. E tive uma misericórdia tão grande, levantei, peguei um dinheiro, botei em cima do piano, porque certamente ele estava tocando por isso, para ganhar alguns trocados, e já ia passando para ir para o banheiro, para depois descer para embarcar. E o Espírito Santo fala comigo, é um filho meu. É um filho meu que está fora de casa. E eu fui impactada com aquela revelação do Espírito Santo de Deus. Voltei, olhei para aquele mendigo que estava tocando e cantando e falei para ele, você acredita que existem profetas na terra? E ele respondeu, eu creio. Quando ele respondeu, eu creio, eu tinha certeza que era um irmão que estava falando. Porque o povo do mundo fala, eu acredito. Mas o Filho de Deus fala, eu creio. E eu falei, então olha para mim. Ele parou de tocar, olhou nos meus olhos. Eu falei para ele, olha, o pai me falou que você é um filho dele. E o pai está com saudade do teu toque no altar. O pai diz que é para você voltar para casa. Porque se o Espírito Santo me contou que você é um irmão, é porque ele quer você de volta. E aquele rapaz baixou a cabeça, começou a chorar copiosamente. Levantou a cabeça e começou a tocar esse louvor do Baruch. Podes me usar. E aquele louvor encheu a rodoviária. Fica sensível à voz do Espírito Santo. Deus pode estar usando você para resgatar filhos e filhas dele que estão perdidos pela face da terra. Seja sensível à voz do Espírito Santo onde você estiver. Em qualquer lugar onde você andar, seja sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu quero agradecer o carinho com que eu fui tratada aqui nesses dias. Um carinho muito grande do pastor, da pastora. Eu conheci a pastora no SILC. O SILC é um seminário intensivo
de libertação e cura que acontece aqui no estado de São Paulo, no acampamento Monte Oreb, ali na Castelo Branco, em Cesário Lange. De 2 em 2 meses eu ministro cura e libertação naquele lugar. E tem uma equipe de conselheiros que fazem atendimentos individuais. E eu já quero aproveitar e pedir desculpa a você que tem procurado aqui na frente, no fim do culto, para um conselho. Não dá para fazer isto num evento. Não dá, eu não posso lhe aconselhar com 1 minuto. Você precisa pelo menos me contar a sua história toda. E eu preciso de pelo menos meia hora para te dar a atenção que você merece. Então, autografando livros, tirando fotos, nessa correria de gente, dando abraços, não tem como parar para lhe atender. Mas vai para o Silk. O Silk é um seminário profundo e foi lá que eu conheci a pastora. E a pastora me convida para estar aqui e me recebe com tanto carinho nesses dias. Eu agradeço sobremaneira o carinho, pastor Marcos, pastora Carla, agradeço a atenção de vocês, agradeço o pessoal que fez tanta coisa gostosa para mim, tanta guludice, guloseima. Eu agradeço ao irmão que fez a picanha, hoje eu comi uma picanha. Você pensa que não funcionou a história da picanha? Eu agradeço ao irmão Gaúcho e a sua esposa que nos receberam hoje em sua casa. Eu agradeço muito. E quero deixar aqui a palavra de que eu sei que Deus vai me trazer de volta a esse lugar. Eu sei. É muito claro isso ao meu coração, né? Ele está começando a fazer algo que é uma aliança. Eu creio nisso. Também avisar você que temos material ali, muitos livros, DVDs, CDs, material de qualidade para você presentear uma pessoa sobre libertação e cura, instrução para a sua família, instrução para a sua vida financeira, instrução para a sua libertação. E agora, direto àquilo que Deus mandou fazer aqui neste lugar, nessa noite. A palavra que Deus ministra ao meu coração, para ministrar o coração da igreja, ela está em Marcos, capítulo 13. Marcos, capítulo 13, é um sermão profético. O que é uma profecia? O que é uma profecia? Uma profecia é a predição de coisas futuras. É o anúncio daquilo que acontecerá. A palavra de Deus diz que Deus não fará coisa alguma sem primeiro anunciar aos seus servos, os profetas. Não é porque ele tem um tititi com os profetas. É porque os profetas recebem o anúncio do futuro para contar para o povo. Na verdade, os profetas são arautos de Deus. Eles são usados por Deus com a informação do futuro para que o povo se prepare para o que acontecerá. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existem 3 tipos de nível de conhecimento a seu respeito, considerando o tempo decorrido. A dimensão do tempo, para nós, ela está limitada aos nossos sentidos. Nós avaliamos o tempo, o espaço, em função dos nossos sentidos. O que é o presente para você? O presente é o dia de hoje? Não, o presente é o momento de agora. A picanha já é passado. Que pena. Fazer outra. Agora. O presente para você é o exato momento onde você está vivendo agora. E o local do presente é esse local. Você não sabe o que está acontecendo na esquina. Você não sabe que carro que virou a rua ali na esquina. O passado, para você, ele contém vagas informações. Eu tenho 70 anos e eu posso contar a minha história toda para você em 3 horas. Como é que alguém pode botar 70 anos em 3 horas, se cada dia tem 24? Acontece que fica na minha memória emocional
e o meu intelecto está lá, na minha alma, ficam contidos os fatos importantes para mim. Eu me lembro de coisas que me causaram dores ou alegrias, coisas que foram importantes, como no meu testemunho eu conto tantos traumas, mas tantas vitórias também. Eu lembro do dia do abuso sexual de 9 anos de idade, e eu lembro do dia que eu fazia minha prova oral no concurso para juíza, e a minha filha grávida do 2º filho no tribunal assistindo a minha prova oral. O passado fica na memória aquilo que é importante, mas eu não lembro o que eu vesti no dia 2 de fevereiro de 1954, porque não é importante. Você guarda aquilo que te marca, que é profundo. Então, eu quero falar para você de tempo. Existe 3 tipos de avaliação do tempo considerando a sua vida. O diabo conhece o seu passado todinho. Sabe tudo que você fez, por onde andou, o que aprontou, como fez, com quem fez. As pessoas conhecem o seu presente. Sabe um pouquinho da sua história que você conta ou que alguém conta. Talvez distorcida. Talvez guarda aquilo que convém, ou para falar mal de você, ou para animar você. Mas Deus sabe o seu futuro. Deus sabe o que ainda não aconteceu. Até o último minuto da sua vida, até o último dia da sua vida, já está escrito, como diz Davi, todos os meus dias foram escritos no teu livro. Deus sabe o futuro. Deus não vê o tempo como o homem vê, ele é o eu sou. Ele não é o eu fui, nem o eu serei. É como se ele estivesse do alto de um helicóptero, vendo o presente, que é isso aqui, vendo o passado, que é a hora que você está saindo de casa para vir para cá, e vendo o futuro, que é a hora que você está voltando para casa. Ele vê tudo ao mesmo tempo agora. Então, ele pode passar para os homens o anúncio daquilo que acontecerá. E uma profecia é uma predição de coisas futuras, notícias prévias de acontecimentos que ainda não se sucederam. E profetas são homens de Deus, mulheres de Deus, que têm esse depósito de unção, de ouvir de Deus o que vai acontecer. Profetas são preciosos do nosso tempo. Eu estou aqui comigo com um casal, Gleice e Samuel, são discípulos nossos, vieram de Resende. Gleice está ajudando aqui a filmar e colocar no meu Facebook ao vivo a pregação. Fica em pé, pretinha, para ser conhecida. Olha que pretinha bonita, né? E lá atrás está Samuel, é um profeta, faz assim, profeta. Olha lá. Samuel é profeta de verdade. Existem, em todos os tempos, profetas levantados por Deus. Agora, os profetas são homens, sujeitos a fraquezas, a falhas. Lembra de Samuel? Samuel, o profeta. Samuel foi menino para o templo. Mas o dia que Deus falou, enche um chifre de azeite, vai à casa de Jessé, porque lá eu escolhi um rei, e Samuel vai da parte de Deus com um chifre cheio de azeite para ungir um rei de Israel. Sabe o que aconteceu? Samuel se enganou. Quase que ele derramou azeite na cabeça errada. Ele ficou impressionado com o filho mais velho de Jessé. Aminadab era alto, forte, bonito, primogênito, e ele imaginou, é esse o rei que Deus escolheu. Alto, forte, bonito, primogênito. E quase que ele escolhe alguém que era como Saul, alto, forte, bonito. Era profeta? Era. Aprovado por Deus? Sim. Usado no seu tempo? Sim. Mas se enganou? Sim. Por quê? Porque é homem. Porque o coração do homem é enganoso. E às vezes o coração deseja alguma coisa que o profeta profetiza. Por que eu estou dizendo isso para você? Samuel estava conectado com o céu. O nosso profeta é Samuel também. Ele também está conectado com o céu. Quando ele quase que se engana, Deus fala para ele, não é esse.
Eu não vejo como você vê, eu vejo o coração. E aí ele conserta o quase erro dele. Por que eu estou dizendo isso? Porque você vai falar, então podem ter profecias bíblicas que porque são liberadas por homens, pode ter falhas? Eu digo para você, não. Porque toda a Bíblia é inspirada por Deus e o Espírito Santo mesmo fez o conserto de tudo, até aquilo que está errado ele mostra. Mas eu estou falando isso para te dizer que essa profecia que nós vamos ler e vamos falar dela, o profeta é o varão perfeito, é Jesus. Foi ele quem profetizou que está aqui. A profecia é liberada do céu para o Filho, e o Filho é quem fala das coisas futuras. Então, a possibilidade de erro é nenhuma. É Jesus o profeta e a profecia é tão certa quanto a luz do dia que vai acontecer. E ele fala das coisas do tempo do fim. Ele fala de tudo aquilo que você já ouviu falar, de guerras, rumores de guerras. Em determinado momento da profecia, ele fala, é o princípio das dores. Quando você ouvir falar de guerras e rumores de guerras, sabeis que essas coisas estão próximas. E ele diz, é o princípio das dores. O que é o princípio das dores? Quando uma mulher vai dar à luz, ela começa a ter contrações espaçadas. Contrações de hora em hora. Contrações que vão se apurando, vão ficando mais juntas, à medida em que vai chegando a hora do parto. O princípio das dores ainda não é o momento do parto. É isso que Jesus está falando. Ainda não é hora do parto, é só o anúncio do parto. Mas não é disso que eu quero falar. Eu quero falar de uma parábola que ele libera no sermão profético. O que é uma parábola? Uma parábola é uma história aparentemente natural, uma história que conta alguma coisa trivial, contextualizada naquele tempo, mas que, na verdade, tinha um mistério do reino dos céus. Porque um dia um discípulo falou, por que o senhor fala através de parábolas? Ele disse, porque não é a todos que é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a vós eu explico. Então, parábolas são chaves espirituais que contêm mistérios do reino dos céus. E quando ele termina o sermão profético, ele fala uma parábola. Isso está em Marcos capítulo 13, a partir do versículo 28. No 26 ele já diz, então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com poder e grande glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Está falando da volta dele. Mas em seguida ele fala uma parábola. 28. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Quando já a figueira, ramos e folhas, está próximo o verão. Ele está falando de uma árvore conhecida daquele povo, naquele tempo, naquele lugar. Se ele estivesse aqui no Brasil, ele diria, quando as mangueiras brotam, quando aparecem as flores na mangueira, você pode saber que está próximo o verão. Se ele estivesse lá no centro-oeste, aquela história do pequizeiro que eu contei ontem, ele diria, quando o pequizeiro der flores, você já sabe que está próximo o verão. Ele está falando, tem um sinal de que a época e o tempo está chegando. Há um sinal, há uma época. E ele continua. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão, assim também vós, quando vides acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará céu e terra, porém as minhas palavras não passarão. Por que ele diz esta geração? Ele está falando para um povo que estava vivo há 2000 anos atrás. Ele está falando para a geração
que foi contemporânea dele enquanto encarnado. Então, a profecia é só para aquela geração? Não. Quando ele estabelece esta geração, é porque no dia de hoje nós estaremos lendo essa profecia, no dia de hoje nós estaremos usando a palavra esta, porque ela é para todos os tempos e todas as épocas, e para todas as gerações. E ele continua: passará céu e terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Ele está dizendo que a respeito da hora e do dia, ninguém sabe. Nem ele. Tem coisas que o Filho não sabe? Tem sim. Tem coisas que o Pai reserva para si. Por exemplo, quando ele ora a oração que conhecemos como oração sacerdotal, ele está prestes a ir para a cruz e ele vai orar a oração sacerdotal, e é ali que ele diz: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Ele diz: Pai, eu cumpri o que o Senhor me determinou a fazer. Me glorifica com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Ele está pedindo para o Pai: me deixa voltar para casa. Que glória que ele tinha antes da fundação do mundo? Poder, majestade, autoridade, grandeza. Só que ele não sabe que o Pai vai exaltá-lo sobremaneira e vai lhe dar uma autoridade maior depois da ressurreição. Por isso que quando ele ressuscita dentre os mortos, ele fala: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Por isso que está escrito na carta aos Efésios que ele foi assentado à destra do Pai, depois de ressurreto, acima de todo o poder. Por isso que está escrito que tudo está subjugado aos seus pés. Ele pensou que ia voltar para ser só o Deus Filho, mas ele volta para ser o Senhor do universo, para ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E ele diz a respeito do dia e da hora da minha volta: ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos, só o Pai. Presta atenção, ele começa a parábola falando de época. O verão é uma época, é um tempo. Ele começa dizendo assim: olha, discirna o tempo. Vocês não vão saber se é no dia 1º de dezembro, 4 horas da tarde. Mas discirna o tempo. Vocês não vão saber se é dia 4 de março, 5 horas da manhã. Mas discirna o tempo. Você sabia que os demônios discernem o tempo? Olha os textos bíblicos em que os demônios se encontram com Jesus. Você vai ver o quanto eles usam a palavra tempo. Senhor, vieste atormentar-nos antes do tempo? Bem sei quem és. Vieste atormentar-nos antes do tempo? O inimigo sabe o tempo que se aproxima. E ele sabia que há 2000 anos atrás não era o tempo ainda. Por isso dizia: vieste atormentar-nos antes do tempo. Jesus fala: olha, o dia e a hora não é dado a conhecer aos homens, mas os homens têm que ficar ligados no tempo. E aí ele dá uma outra parábola. Antes ele diz: estai de sobreaviso, vigiai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Está falando de outra parábola dentro da parábola. É como um homem que, ausentando-se da sua casa, vai para outro país, dá autoridade aos seus servos, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa. Ele é o dono da casa. Ele vai partir. Ele vai dar autoridade aos servos, vai ordenar vigilância aos porteiros. Agora, nem os servos, nem o porteiro, nem ninguém sabe a volta dele. Então, vigia, porque você não sabe quando ele virá. E aí ele fala: não sabe se virá à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, ou se pela manhã.
para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. E o que vos digo, digo a todos, vigiai. Espera aí, ele está dando uma informação muito importante para nós. Ele está dizendo que existem 4 vigílias. Você não sabe se ele voltará à tarde, se ele voltará à meia-noite, se ele voltará no cantar do galo, que é madrugada, ou se ele virá de manhã. Mas vigia, porque numa dessas vigílias ele vai voltar. É o que ele está dizendo. E aí, igreja? Aí alguma coisa dentro de mim começou a buscar o que é a vigília da tarde. O que é a vigília da meia-noite. O que é a vigília da madrugada, o que é a vigília da manhã, para discernir espiritualmente o tempo e a época. Discernir o tempo e a época, que ele fala, vigie e discirna o tempo e a época. E eu comecei a entender algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês. O que acontece à tarde? Quando nós chegamos aqui, chegamos à tarde. Entramos por um portão, ainda estava claro, vimos os ônibus aqui na frente, vimos as pessoas saindo dos carros, mesmo não tendo mais sol no alto do céu, havia luz na terra. O sol já se pôs, mas ainda tem claridade. O sol já foi, mas ainda é possível ter luz. Não é preciso ainda acender as luzes, os faróis dos carros. Você sabia que Jesus, ele é o sol da justiça? Quando Zacarias recebe a notícia que o seu filho, João Batista, viria para anunciar a vinda do Messias, viria para ser a voz que clama no deserto, para anunciar que Jesus estava nascendo. Quando João Batista nasceu, João Batista era um bebezinho. E o pai Zacarias começa a profetizar. E sabe o que ele fala para o filho? Ele fala, e tu, menino, serás profeta do Altíssimo. Vais anunciar a vinda do sol nascente das alturas. Daquele que vem para iluminar os que jazem em trevas, os que jazem no vale da sombra da morte. Jesus, então, é o sol da justiça. Sabe o que ele fala de si mesmo? Eu sou a luz do mundo. Então, a luz e o sol já partiram. A vigília da tarde é o primeiro tempo da igreja. A vigília da tarde é a primeira época da igreja. Jesus não estava mais entre os homens, mas estava nítido, claro, na memória daqueles homens, porque eles não falavam do que eles ouviram contar. Eles falavam do que eles viram e ouviram. Na igreja primitiva, o assunto não era ler Bíblia como nós lemos aqui. Você quer ver um texto pequenininho de uma pregação de Pedro? Primeira epístola de Pedro, segunda epístola de Pedro, versículo 16, ele fala assim, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz, este é meu filho amado em quem me comprazo. Ora, essa voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Pedro está falando, eu não estou contando o que eu escutei falar, eu estou escutando o que eu ouvi e vi. Você acha que a igreja primitiva fazia o quê? Eles sentavam e eles conversavam dos feitos de Jesus que eles testemunharam. Um olhava para o outro e falava, você estava aquele dia? Você estava na turma aquele dia que nós entramos numa aldeia e Jairo estava em prantos porque a filha de Jairo, uma mocinha igual a você, estava morta. A menina tinha acabado de morrer. Aí Jesus foi lá e chamou a menina. E a menina levantou da cama. Você estava lá? E o outro fala, eu estava. E tem mais, eu estava também naquele dia que vinha uma viúva chorando com o filho dela morto. Já ia sepultar. E Jesus olhou para aquela mulher e teve misericórdia. E chamou o menino estava indo para o sepulcro.
E o menino saiu, se levantou. Aí o outro fala, ih, rapaz, e eu estava lá em Betânia. Lázaro estava sepultado há 4 dias. Nem as irmãs acreditavam que tinha mais jeito naquilo. Quando Jesus mandou tirar a pedra, Marta falou, ih, já cheira mal. E Jesus falou, tirai a pedra. E sabe o que ele fez? Lázaro vem para fora. E Lázaro saiu, eu vi. Eles falaram do que eles viam. É a mesma coisa, amanhã eu vou me embora. Mas você vai ter na memória tudo que você está vendo e ouvindo aqui. Você vai dizer, lembra da Tânia? Eita, mulher metidinha de sapato alto com 70 anos, inventada de chinelinho. Boca grande, cabelo crespo, cheio de pendurucaio. Você vai falar do que você viu e ouviu. E eles falavam do que eles viram e ouviram. Por isso que João também escreve. Pedro e João estavam juntos. Você anda um pouquinho mais depois da epístola de Pedro, você vai para a epístola de João, João fala assim, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos contemplamos, e nossas mãos apalparam. Com respeito ao verbo de Deus, nós pegamos nele. João está dizendo. Essa é a vigília da tarde. A luz se foi, mas está tudo na memória, os ensinos todos, os milagres todos, a multiplicação de pães e peixes. Deixa eu te falar de multiplicação de pães e peixes. Hoje, Deus falou comigo sobre isso. Era uma multidão, um menino tinha alguns pães e alguns peixinhos. Se aquele menino pegasse os seus pãezinhos e os seus peixinhos, o seu lanchinho, e tivesse distribuído com meia dúzia de pessoas em volta, ele seria muito generoso. Aquele menino teria sido digno de honra e de admiração, porque pegou o seu lanche e repartiu. Mas sabe o que ele fez? Ele não repartiu. Ele entregou na mão de Jesus. E quando ele entregou na mão de Jesus, sabe o que aconteceu? Saiu do mundo natural e entrou para o mundo espiritual. Sabe como que é o mundo espiritual? O mundo espiritual é Joe, de outro mundo. E aí começou a acontecer multiplicação. Às vezes a gente pensa que ao invés de ofertar na igreja e de dizimar, se distribuir para meia dúzia, a gente vai conseguir fazer aquilo que Deus quer fazer. Não. Você tem que trazer para a economia do reino. Pode abençoar pessoas, sim. Pode ajudar pessoas, sim. Mas faça uma coisa e a outra coisa também. Porque aquilo que você entrega no reino tem uma multiplicação sobrenatural. Sobrenatural. É Joe, é de outro mundo. E a igreja primitiva vendia tudo que tinha. Por que vocês acham que as pessoas vendiam tudo que tinha e repartiam entre os pobres? Repartiam entre si. Porque eles criam que Jesus voltaria naqueles dias. Porque eles ouviram e viram um anjo, na hora que Jesus foi assunto aos céus, olhar para eles e falar, varões galileus, do jeito que vocês estão vendo ele subir, vocês vão ver ele descer, ele vai voltar. Eles ouviram Jesus dizer, não se turbe o vosso coração. Na casa do meu pai tem muitas moradas, e eu vou preparar lugar. Eles criam que Jesus voltaria naqueles dias. Um olhava para o outro e falava, ele vai voltar, qualquer hora ele vai voltar. Agora olha para quem está do teu lado e fala, ele não voltou na vigília da tarde. E ele fala que tem uma segunda vigília. É a vigília da meia-noite. É trevas, a noite é longa, a noite é escura. Sabe qual é o tempo da vigília da noite? Começa com a perseguição da igreja logo após a partida de Jesus. A igreja é perseguida, os cristãos são jogados nas arenas de leões, nos presídios. É o tempo da mentira. A partir do ano 300 depois de Cristo, foi introduzida a heresia no meio da igreja.
que tira a verdade da Bíblia, que diz que a salvação é pela graça, não vem de nós, é dom de Deus. Você não precisa fazer nada, porque Jesus fez tudo na cruz. Você precisa apenas receber o sacrifício e o sangue dele que paga a conta espiritual da sua vida, para que ele possa riscar o escrito da dívida. Como que é esse negócio de riscar o escrito da dívida? É mais ou menos assim. Eu tenho uma dívida no banco, impagável. Eu devo $1 milhão num banco, não tenho um tostão furado para pagar. E aí o gerente recebe uma pessoa que quer pagar minha conta. Tem uma pessoa que aparece no banco e quer pagar minha conta. Ele não deve nada. Eu é quem devo. Mas ele chega lá e diz, eu vim pagar a conta da Tânia. Para o banco é excelente, vai receber a dívida. Mas tem um pequeno probleminha. O banco não pode zerar a minha dívida, liquidar o meu contrato sem a minha concordância, chama anuência em direito. Eu preciso anuir com isso. Por que você precisa anuir, pastora? Porque pode ser mais interessante para mim dever para o banco e não dever para uma terceira pessoa. Com o banco eu vou negociar prazo, vou negociar taxas de juro. E sabe lá se essa pessoa não quer ter a minha vida como refém na mão dela, por isso quer pagar a minha conta? Então eu preciso aceitar que ela pague a minha conta. Aí o gerente manda me chamar e fala, Tânia, alguém quer pagar a sua conta. Está aqui o cheque, preenchidinho. Basta que você diga, eu quero, que eu vou pegar esse dinheiro, depois arriscar o contrato de dívida que você tem comigo. Você quer? Tem algumas pessoas que dizem, eu vou pensar. Você fala para ela, Jesus quer pagar a sua conta. Jesus quer arriscar o escrito da dívida que é contra você. Jesus quer pagar na cruz do Calvário o seu pecado. Tudo aquilo que você fez de errado, Ele quer levar sobre Ele, por amor a você, para que você seja livre. Ele quer morrer para que você viva. Ele quer tomar a vergonha para que você tenha honra. Você quer? Algumas pessoas dizem, vou pensar. Aí, no ano 307, mais exato, começa a entrar a mentira da idolatria na igreja. Roma começa a inventar um outro tipo de redenção. O negócio é o seguinte, você confessa o seu pecado, por isso que o povo de Deus corre de confessar pecados, porque é o trauma da idolatria. Você confessa os seus pecados, e aí eu vou lhe dar uma penitência. Você vai rezar tantas Ave Maria, tantos Padre Nosso, tantas Salve Rainha, e está resolvido o seu pecado. Mas e a cruz? E Jesus? Não precisa de Jesus. Precisa de um texto para você rezar tudo que tem lá. Outra coisa, você tem pecados? São pecados familiares graves? Você tem dinheiro? Se você tem dinheiro, nós podemos vender um lugar no céu para você. Chama indulgência. Vender um lugar no céu. Compra um lugar no céu. A salvação não é pela graça, é pela aquisição financeira. Eu vi uma indulgência. Eu fui numa residência no Rio de Janeiro, de uma família cristã, oriunda da idolatria, que vendeu uma fazenda para comprar um lugar no céu. E está lá o papel escrito, Sua Santidade o Papa fulano de tal concede ao senhor, à senhora, aos filhos, às filhas e aos agregados um lugar no céu. Queima ele, Jeová. Você viaja pelos lugares aonde o dinheiro das indulgências foi investido. Eu acabei de ministrar uma conferência na Itália. Você vai ver ouro nos templos. Você vai ver torneiras de ouro. O dinheiro das indulgências. O dinheiro que comprava lugar no céu. Ainda tem um outro jeito de ir para o céu. Você morreu no seu pecado. Você não tem dinheiro para comprar indulgência. Não comprou antes de morrer. Não pode rezar 30 Ave Maria, 40 Padre Nosso, porque você não estava vivo para isso. Você está mortinho da Silva, morto no seu pecado, mas a tua família pode dar um jeito.
Porque você está num lugar chamado purgatório. E aí a tua família manda rezar missa. Vai rezar não sei quantas missas, você vai sair do purgatório e vai para o céu. E cadê Jesus? E cadê o sacrifício? E cadê a graça? Para você propagar a mentira, você tem que esconder a verdade. E aí vem a idolatria. Nós precisamos fazer dinheiro, nós precisamos vender imagens. Vocês estão aqui na roda da idolatria. Todo ano, pessoas cegas vão andando para ver um ídolo. Um ídolo que um dia foi encontrado dentro da água. Primeiro a cabeça, depois o corpo. Não teve força nem poder para sair sozinho e colar sua própria cabeça. Mas o povo adora. A cegueira da idolatria. O tempo das trevas é o tempo em que a idolatria entra e a graça é escondida. É o tempo em que a mentira de que você mesmo resolve a sua salvação, ou com penitências, ou com dinheiro, e você não precisa da cruz. Agora, para a idolatria prosperar, a verdade teve que ser escondida. Aí inventaram um Jesus. Mas, pastor, o Jesus da idolatria não é o mesmo Jesus nosso? Não, não é. Não é, igreja. O Jesus da idolatria, ele nasce no Natal, está numa manjedoura, é um bebezinho. Ele morre na Páscoa, está numa cruz. E em junho, no Corpus Christi, ele continua morto. Tem a procissão do corpo pela cidade, dentro dos caixões. E tem cidades que enfeitam com tapetes de rosas. O corpo de Cristo passa pelas praças, pelas ruas. Procissão de Corpus Christi. Ele nasce no Natal, ele morre na Páscoa, em junho ele está morto. Ele nasce no Natal, ele morre na Páscoa, em junho ele está morto. Ele nasce no Natal, ele morre na Páscoa, em junho ele está morto. Ele não ressuscitou, ele não está à destra de Deus, ele não reina. Ou ele é um bebê, ou ele é um atormentado na cruz, ou ele é um morto num caixão. Não é o mesmo Jesus. Não é. Não é. Tempo de escuridão. Você já ouviu falar em Santa Inquisição? Santa Inquisição foi perseguição atroz de cristãos. Eu mesma teria sido encarcerada, presa em calabouço, pelo que eu falo. Aquele que se levantasse contra a Santa Madre Igreja ia pagar com a própria vida. Centenas de pessoas foram encarceradas, centenas de pessoas foram dilaceradas, mortas nos calabouços. É o tempo das trevas. É o tempo da meia-noite. É a vigília da meia-noite. É a igreja perseguida, escondida, sofrendo na mão da mentira. Mas eu quero te dizer que havia um remanescente fiel. Um olhava para o outro e falava, aguenta, ele está voltando. Um olhava para o outro e falava, aguenta, ele está voltando. Aguenta, resista. Não negue a sua fé, ele está voltando. Tem heróis da fé daquele tempo. Homens e mulheres que foram para as covas de leões e gritavam, só Jesus reina. Agora eu tenho uma notícia para te dar. Ele não voltou na vigília da meia-noite. Olha para quem está do teu lado e fala, ele não voltou na vigília da meia-noite. A Bíblia fala que tem uma terceira vigília. É a vigília do cantar do galo. O que acontece quando o galo canta? Se você já andou na roça, se você não andou, eu vou te contar. O galo canta para anunciar que vai amanhecer o dia. O galo canta, está escuro ainda. Quando o galo fala cocoricocó, o povo que trabalha na roça já começa a levantar. O galo anuncia o raiar do novo dia. Você sabe qual foi o tempo do cantar do galo? Sabe qual foi a vigília do cantar do galo? Sabe o que foi o cantar do galo? O cantar do galo foi o grito da reforma protestante. O cantar do galo foi o grito de homens e mulheres que
que ousaram enfrentar a idolatria, que ousaram enfrentar essa igreja mentirosa que dizia que a salvação o homem mesmo conquistava. E disse, não, a salvação é pela graça, não vem de nós, é dom de Deus. É só Jesus que salva, é só Jesus que liberta, é só Jesus, é só Jesus, é só Jesus. O cantar do galo foi o grito de homens, mulheres reformistas. Martim Lutero, Zwinglio, Calvino e uma renca de gente que enfrentou a mentira do cão e levantou a bandeira da verdade. A Bíblia sai da prateleira. Para você falar a verdade, você tem que denunciar a mentira. A Bíblia traduzida, quando eu era criança, eu ia para a missa, e a missa era falada em latim. O padre de Costa, falando em latim, eu não podia ter acesso à Bíblia. Eu só tinha acesso a um livrinho chamado Catecismo. E naquele livrinho chamado Catecismo, sabe qual era o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Mas esse não é o primeiro mandamento. O primeiro mandamento é: não farás para ti imagens de escultura. Não as adorarás. Não lhes darás culto. Porque eu, Senhor, sou teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração. E a reforma tira essa mentira e traz à luz. Eu tenho livros que falam sobre isso ali. Tem um especial que chama Verdade que me Libertou. O dia que eu descobri que João, que é adorado na idolatria, falou: filhinhos, fugir da idolatria. O dia que eu descobri que Paulo, que é adorado na idolatria, falou: olha, atrás de cada imagem tem um demônio. O dia que eu descobri que Pedro, que é adorado na idolatria, chegou na casa de Cornélio, e Cornélio se prostrou diante dele, ele falou: levanta que eu também tiro o homem. Eu descobri o engano que eu estava. A mentira que eu estava. Os reformistas, eles enfrentaram perseguições. Martim Lutero viveu foragido por muito tempo. Perderam tudo. Foram surrupiados nos seus bens, nos seus negócios. Porque eles se levantaram contra a mentira. Eles fugiam, eram perseguidos. Pagaram um preço altíssimo com as suas vidas. Mas eles não desistiram. Sabe por quê? Porque eles acreditavam que Jesus voltaria naqueles dias. Você lê escritos de Lutero, você vê a convicção que ele tinha que Jesus estava às portas naqueles dias. A notícia que eu tenho para te dar hoje: Jesus não voltou na vigília da madrugada. Diga, ele não voltou. E aí só tem mais uma. Essa uma é a vigília da manhã. O dia já nasceu, a reforma já aconteceu. Quando a Europa tinha a reforma protestante, 1517, fez 500 anos a reforma protestante esse ano que passou. O Brasil estava sendo descoberto em 1500. Aqui a idolatria estava chegando e montando uma estrutura de mentiras. Mas na Europa estava tendo a reforma protestante já. Os primeiros cristãos dessa terra foram perseguidos, foram taxados de povinho, de Zé Ninguém, de os Bíblia, os nomes da capa preta. E durante muitos anos a idolatria no Brasil conseguiu implantar na sociedade brasileira a mentira de que o evangelho é coisa de povinho. O evangelho veio do primeiro mundo para cá. Veio da Europa para cá. Os reformistas enfrentaram navios. Eles enfrentaram viagens onde muitos deles morreram. Viagens missionárias para vir pregar o evangelho aqui nessa nação. Os primeiros pastores, os primeiros missionários, eles eram apedrejados pela idolatria. Mas o dia amanheceu.
É dia, está claro. A Bíblia está traduzida em várias línguas, em várias versões. Eu tenho a Bíblia no meu celular, eu tenho a Bíblia em várias traduções, eu tenho a Bíblia em papel original, eu tenho a Bíblia no meu iPhone, eu tenho a Bíblia no meu Mac, eu tenho a Bíblia no Google, aonde eu quiser acessar, ela está lá. Eu sou livre para pregar, eu atendo pessoas pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, eu coloco vídeos no YouTube, tem mais de 100 milhões de visualização. Vai lá, inscreva-se no canal, você vai ver. Está livre, está tudo livre, está tudo livre. O dia amanheceu, eu posso pregar aqui, estamos de portas abertas. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, igreja. Você já viu uma corrida de revezamento numa Olimpíada? Uma turma corre, entrega o bastão. E a segunda turma corre, entrega o bastão. E a terceira, até chegar na quarta turma. São 4 turmas. Eu corro, entrego o bastão aqui, e aí corro, entrego o bastão ali, e a outra corre, entrega o bastão. Quando o bastão pega no final, na última turma, todos os que já correram estão ganhando junto ou estão perdendo junto. Nós temos nas mãos um bastão que vem desde a igreja primitiva. Um bastão que vem desde os primeiros tempos da igreja. E esse bastão está sujo de sangue. E não é só do sangue de Jesus. Esse bastão está sujo do sangue de homens e mulheres que deram uma vida para o evangelho chegar até nós. Às vezes eu estou cansada. Eu não sou criança. Eu tenho 70, meu marido vai fazer 80. Viajamos de aldeia a aldeia, de cidade em cidade, pregando e anunciando as coisas do reino. Cansados. Às vezes o voo é na madrugada. Eu moro na cidade de Resende, ou embarco em Guarulhos, ou embarco no Galeão, e para embarcar 8, 9 horas da manhã eu nem durmo. Porque é 4 horas de Dutra e 1 hora de check-in antecipado. Aí eu já nem durmo. Aí eu estou cansada. Aí chega na cidade, aonde vai ministrar, nem sempre a igreja trata com honra e coloca num bom lugar, dá uma alimentação boa. Mas eu não esmoreço, sabe por quê? Eu digo assim, eu ainda não apanhei para pregar o evangelho. O apóstolo Paulo apanhava para pregar o evangelho. E ele dizia, ai de mim se não pregar o evangelho. Às vezes eu sou chamada para ministrar para jovens. Lá no CIL, que tem muitos jovens, a pastora viu. Deus me deu um sonho agora, no meu coração, e está confirmando no coração de profetas, que eu tenho que fazer tratamento de cura e libertação para crianças, pastora. Silk para crianças. E aí eu falo, mas Deus, eu sou uma velha. Por que o senhor não chama gente mais nova do que eu? Sabe o que ele me responde? Quando eu vou procurar, sabe quem eu encontro disponível? Você. É você. É você. Outro dia, ministrando para jovens, um adolescente perguntou assim para mim, quantos anos a senhora tem mesmo? Eu falei, vou fazer 70. Ele falou, a senhora está no fim da linha, hein? Eu falei, estou mesmo. Você já viu uma pista de avião como é que é? Tem uma linha bem no meio. Eu estou no fim da linha para levantar voo e continuar pregando o evangelho do reino. Porque eu sou um Boeing na mão de Deus. Porque eu quero fazer na minha geração não menos do que os que nasceram antes de mim e foram responsáveis para o evangelho chegar até aqui, fizeram.
Eu não quero fazer menos do que aqueles que viveram na primeira vigília, na segunda vigília, na terceira vigília e na quarta vigília fizeram. Eu quero produzir para o reino, eu quero ganhar almas. Eu quero pegar um caminhão, olha, você que está me escutando em casa, você vai ouvir em primeira mão. Eu quero pegar um caminhão, um ônibus, e plotar do lado do ônibus a mensagem, o reino de Deus é chegado. E sair de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, pregando o evangelho. Não sei de onde virá o recurso, mas Deus vai dar para fazer isso. Vai mandar ônibus, vai mandar som, vai mandar tudo que nós precisamos. Porque Jesus está voltando. Não tem tempo a perder. Pastora, o que a senhora acha da internet? Acho Joe. É tudebom.com. A internet, queridos, ela tem alguma coisa de profética, apesar de Satanás usar poderosamente a internet. Mas tem uma tela de uma nuvem aí, que fica tudo guardado, é como um mundo espiritual. Tudo está lá. Nada fica escondido, está tudo na nuvem. Você vai lá e busca o que está guardado lá. Você tem acesso a hora que você quer. É como um mundo espiritual. Quando as coisas não estão muito bem no seu computador, você pode reiniciar, começar tudo de novo. Você pode deletar aquilo que não serve. E você pode usar para propagar o evangelho do reino. Imagine o apóstolo Paulo com a internet na mão. A pergunta é: o que eu estou fazendo? O que você está fazendo? O que nós estamos fazendo? O que você está fazendo? Quantas almas você ganhou para Jesus este ano? O mês que eu não consigo ganhar mais do que 30 almas, eu choro diante de Deus. Porque é pouco 30 almas por mês, é uma por dia. E é através da minha vida que Deus vai trabalhar. Ele não vem como um fantasma, pela instrumentalidade de pessoas que Ele vai trabalhar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, mas é através da minha vida que Ele vai fazer isso. Ai de mim se não pregar o evangelho, o apóstolo Paulo falava. Há tempo e há fora de não há tempo. Não aceite que alguém na casa onde você mora vá para o inferno. Não aceite que o vizinho vá para o inferno. Não aceite que o colega de trabalho vá para o inferno. Tudo bem que o chefe não é lá essas coisas, mas não aceite que ele vá para o inferno. Porque se ele se converter, ele pode até melhorar. Enfim, igreja. Apóstolo Paulo, quando ele foi ao Areópago, lá em Atenas, pregar aos atenienses, tinha muitos altares da idolatria, ele viu a idolatria dos atenienses, e ele teve misericórdia daquele povo, e tinha um altar vazio, escrito ao Deus desconhecido. E o apóstolo Paulo usa aquele altar vazio para pregar o Deus verdadeiro, religioso. E ele diz assim para os atenienses: varões atenienses, em tudo vos vejo religiosos. Agora vejo que tem um altar cujo Deus vocês não conhecem. E é esse Deus que eu vos anuncio. Ele fala: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. De um só, ele diz de um só. Ele fez toda a raça humana. E estabeleceu os tempos determinados e os limites da habitação. Sabe o que é tempo determinado? É quando. Sabe o que é limite da habitação? É onde. O apóstolo Paulo está dizendo para os atenienses que em Adão, Deus fez toda a humanidade. Ele fez os 6 bilhões, os 7 bilhões e quase 8 bilhões que já estão hoje vivos sobre a face da terra. Fez todos os que viveram de Adão até os nossos avós. De um só ele fez toda a raça humana. E estabeleceu os tempos determinados e os limites da habitação. Ou seja, ele diz para os atenienses: Deus tem uma agenda. Quem vai nascer quando e aonde? Quem vai nascer, em que época, em que lugar? Então, Deus tem uma agenda para chamar as gerações à existência.
livro de Isaías, capítulo 41, diz isso, que Deus chama as gerações à existência. E eu quero te dizer uma coisa, eu não acredito com mesmo, que Deus chamou eles à existência na igreja primitiva, confiando que eles fariam o que fizeram, e chamou os outros na igreja do tempo das trevas, acreditando que eles fariam o que eles fizeram, e chamou os reformistas naquele tempo de 1500, acreditando que eles fariam o que fizeram, e nos deixaria para chamar a existência nesse tempo, para a gente ficar sentado um atrás do outro, olhando na nuca do outro no culto de domingo só. Não acredito nisso. Eu acredito que Deus nos chamou à existência neste tempo, acreditando que nós faríamos igual fizeram aqueles que vieram antes de nós. Porque o jogo continua, o bastão está rodando e é preciso que chegue todo mundo junto no pódio, senão nós vamos estar anulando o sacrifício dos que vieram antes de nós. Meu irmão, minha irmã, isso aqui é pequeno para o povo que virá se você começar a arregaçar as mangas. Se cada um trouxer um no próximo mês, sabe o que acontece? A igreja dobra. E aí, se cada um trouxer um no mês seguinte, a igreja dobra e dobra. E se trouxer mais um no outro ano, no outro mês, a igreja dobra e dobra. E a terra vai se encher da glória de Deus. O reino de Deus vai chegar mesmo. E eu quero fazer parte disso. Eu quero estar nessa igreja, nesse tempo em que a nação brasileira para de ficar de tititi, de mimimi, de enhenhen. As mulheres parem de ser gatinhas e virem leoas, porque são do leão da tribo de Judá. E rujam para pregar as boas novas de salvação nessa terra. Em nome de Jesus. Eu tenho 2 desafios a fazer. O primeiro é um convite. Você que entrou nesse lugar e nunca havia entregue a sua vida para Jesus, você entendeu quando eu falei de riscar o escrito da dívida? Que é preciso uma decisão sua para você vir ao reino de Deus. Para ser retirada do império das trevas e vir para o reino da luz. Não importa o que você fez, não importa onde você andou, não importa a encrenca que foi a sua vida. O sangue de Jesus limpa tudo, resolve tudo, conserta tudo. E o Senhor quer que você venha. Ele quer que você venha fazer parte do reino. Eu não estou falando de igreja nem de denominação. Eu estou falando do reino. É sair do império das trevas e vir para o reino da luz. A conversão é isso. Tem alguém nesse lugar que quer entregar a sua vida para Jesus? Que nunca tomou essa decisão? Sempre ouviu o convite, mas sempre falou, vou pensar? E quer entregar-se nesta noite para o Senhor? Alguém que está fora, está desviado. Não existe desviado, igreja. Desviado é conversa fiada de crente. Existe morto. Na parábola do filho pródigo, o pai fala, teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Alguém que está morto, como estava aquele homem na rodoviária. Está fora da presença do pai. Só tem vida na presença do pai. Você quer voltar para o pai? Nós queremos te receber. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus hoje? Levante sua mão onde você estiver. Não tenha vergonha, não. A coisa mais importante da sua vida é tomar essa decisão. Levante sua mão onde você estiver. Eu quero te conhecer. Eu não acredito que Deus está me mandando fazer esse convite. Não é apelo, é convite. Se não houvesse aqui alguém que Ele tivesse trazido aqui para vir para Ele. Você quer? Você quer?
Vem cá, vem cá, vem aqui na frente. Alguém da igreja abraça esse moço. Abraça ele. Tem mais alguém? Olha, precisa ser muito corajoso para ser o primeiro. Tem mais alguém? Levanta e venha, corre, porque nós não temos tempo a perder. Nós vamos adorar ainda. Levante o seu lugar. Não é que seja pouco uma pessoa. A Bíblia fala que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E a Bíblia fala que a festa no céu, quando um pecador se arrepende. É resendense? Olha só, tem mistério aí, hein? Deus tinha que me trazer aqui para isso. Ela também. Oh, meu Deus! Marido e mulher, tem um mistério aí. Glória a Deus. Maior decisão da sua vida, querido, maior decisão da sua vida. Vem mais, tem mais gente, venha. Oh! Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Pode ficar em pé aqui. Eu estou em pé há muito tempo, você vai ficar em pé um pouquinho aí. Eu falei várias vezes nesses dias que não existe sorte ou azar. Existe uma intervenção do céu na nossa vida. Jesus entra na nossa vida e faz a diferença. O inferno recua, as trevas recuam, o poder das trevas são enfraquecidos porque Jesus chega. E tem um louvor da voz da verdade, que tem um refrão, que eu falo que é exatamente isso, é tudo da minha vida esse louvor. Não havia nenhuma perspectiva na minha vida, nenhuma. Eu estava na beira de um abismo, decidido matar o meu pai 4 dias antes. E eu decidi me tornar uma prostituta. Porque a vida da família foi destruída pela prostituição do meu pai. E eu pensei, eu vou me entregar para todos os homens que me quiserem. E aí eu vou chegar para o meu pai e vou falar, o senhor gosta de prostitutas? Não gosta, meu pai? O senhor me abandonou, o senhor deixou o abuso sexual chegar na minha vida. O senhor me desprotegeu. Eu tive que catar lixo e adquirir tanta enfermidade, porque o senhor gastava dinheiro com prostitutas e não me dava o que eu precisava. Então, se o senhor gosta de prostitutas, o senhor pode gostar de mim agora, minha vida, prostituta também. E eu estava nesse ponto da minha vida, quando eu encontrei Jesus. Quando Deus usa a vida do pastor Otto, eu era uma menina de 14 anos. Ele era um rapaz de 24 anos. E para ele eu fui me oferecer para ser uma prostituta. E Deus teve misericórdia de mim, coloca um filho dele na minha frente, que começa a falar do amor dele para mim. E depois se torna meu esposo. Me anima a estudar. Quando eu passei no concurso para juiz, eu já era avó. E aí eu falo, foi Jesus que entrou na minha vida que mudou tudo. Jesus através da pessoa do pastor Otto, Jesus através do amor do pastor Otto manifestado em mim e para mim. Mas eu estava à beira de um abismo. Eu estava num precipício de morte. E aí o refrão dessa música fala assim: aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. De novo. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída,
minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Tem alguém aqui que precisa mudar a sorte? Tem alguém que precisa mudar a sorte? Vem para Jesus. Vem para Jesus. É o único que pode transformar a sua vida. É o único que pode tirar do lugar da desonra. Glória a Deus. 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 Tem mais gente aqui. Eu quero as mulheres da igreja aqui. Eu quero eles abraçados aqui. Olha, eu vou te dar uma chance. Nós vamos cantar de novo esse refrão, para você se levantar do seu lugar e vir. E vir. Não fique preso no lugar. Hoje é o dia da virada. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não quero ninguém sozinho. Alguém gruda nessa moça. Aquilo que Parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. A palavra de Deus. Escuta. Escuta. A palavra de Deus diz que nós temos que confessar com os lábios, temos que crer com o coração, mas temos que confessar com os lábios. Lá tem um rapaz que está em pé. Você também tomou sua decisão? Chega aqui. Faz tempo. E nós precisamos falar. No mundo espiritual as coisas acontecem pelo poder da palavra. Então nós vamos falar, e eu vou convidar a igreja para falar junto com eles, para animá-los. Vamos falar junto com eles. Diga assim: Senhor meu Deus e meu Pai. Senhor meu Deus e meu Pai. Eu creio que Jesus Cristo é o teu Filho, e que veio a este mundo em carne para morrer na cruz do Calvário, no meu lugar. Eu creio que o sangue de Jesus, vertido naquela cruz, me limpa, me purifica, me salva e me restaura. E eu recebo esse sacrifício, recebendo Jesus como meu único, o meu único Senhor e Salvador. Diga: eu entrego a minha vida agora para o meu Pai, pedindo a Ele que me dê o Espírito Santo e escreva o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus.
Amém. Amém. Agora eu vou orar, peraí. Calma. Eu vou orar agora. Porque a palavra de Deus diz que a igreja tem autoridade para ligar e desligar. E nós, como igreja, vamos ligar essa confissão na terra. E vamos desligar a vida deles do império das trevas, ligando-as ao reino da luz. Pai, em nome de Jesus, como igreja, nós concordamos com essa oração que eles fizeram aqui. Concordamos com essa confissão de ter Jesus como Senhor e Salvador. Concordamos com a palavra que cada um proferiu, ligamos na terra, pedindo que o Senhor ligue nas regiões celestiais. E como igreja, nós desligamos a vida dele, em nome do império das trevas. Ordenando, na autoridade que há no nome de Jesus, que todo espírito imundo que tinha legalidade sobre a vida deles, saia agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Ahá! Glória a Deus. Aquilo que parecia impossível. Parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre e estou aqui. Eu falei que tinha duas coisas a fazer. Essa foi a primeira só. Eu não estou com pressa, você está? Você está cansado? Você é mais novo do que eu. A segunda coisa que eu quero fazer é desafiar você, igreja. É desafiar você, igreja, a se levantar com paixão pelas almas perdidas. A desafiar você, como igreja, a pedir ao Senhor um batismo de amor. Pedir ao Senhor uma unção para ganhar vidas, para ganhar almas. Pedir ao Senhor a oportunidade de pregar o Evangelho. Pedir ao Senhor ousadia, intrepidez e coragem para fazer nesses últimos tempos aquilo que o Senhor espera que você faça. Nós vamos cantar para encerrar. Eu pedi um cântico especial. Eu creio que Jesus está voltando. Eu creio nisso. Eu creio que nós estamos vivendo a quarta e a última vigília. Eu creio nisso. E eu creio que Deus está nos dando a oportunidade de sermos uma igreja poderosa na terra neste tempo, para gritar aos quatro cantos deste mundo: terra, Rei, que Ele já venceu e que Ele está chegando para reinar na terra. Ele fala nesse texto que eu li para você: todos os olhos verão, do Oriente ao Ocidente. Ele virá para governar a terra. O inferno já foi derrotado na cruz. Satanás vai ser preso num lago de fogo de enxofre por toda a eternidade. E a igreja que somos nós, o corpo de Cristo, vamos manifestar a glória de Deus nessa terra, sem limites, uma igreja poderosa. Você quer fazer parte deste tempo? Quer fazer parte de uma igreja que não é passiva, observadora somente, mas é uma igreja que é vibrante, que salta no coração o desejo de ganhar vidas, que tem paixão pelo Senhor? Então você vai fazer uma canção para o Senhor nessa hora. Você vai adorar o Senhor com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis.